Olá, meus alunos. Aqui quem fala com vocês é o professor João Tomás, da Escola Benedita Lima Araújo, Escola do Campo aqui de Abaetetuba, Pará. Tá? Hoje nós vamos ver aqui na nossa aula o povo da Mesopotâmia, isso mesmo. Essa terra que nós estamos vendo aqui, que fica lá no Iraque, hoje no Oriente Médio. Tá? Para a gente poder estudar eles, primeiro eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como é a localização. Como vocês já sabem, eu já mencionei para vocês uma vez, Mesopotâmia significa terra entre rios, ou seja, os vales férteis do rio Tigre e Eufrates, que ficam lá no Iraque, Síria e também passam uma parte do Irã e Kuwait. Tá? Os rios, como eu acabei de falar para vocês, eles nascem nas montanhas congeladas lá na Armênia e através do degelo dessa montanha forma o rio. Durante uma época do ano, o rio ele é mais cheio, ou seja, na época do verão existe um degelo maior, então o rio ele enche mais rápido. Então isso causa muitas enchentes. Do que no período do inverno, onde acontece o congelamento, né, de grande parte da água, o rio diminui seu fluxo. E aí ele recua, deixando grande parte das terras férteis, que pode ser usada para a agricultura. Tá? Isso também chama nossa atenção pelo seguinte: com o aquecimento global que está acontecendo agora, esses rios correm o risco de sumir. Porque se através do degelo chegar a um ponto das montanhas agros não terem mais gelo, consequentemente os rios também não terão mais águas. Tá? Para poder conseguir controlar essas inundações no período da cheia dos rios, o que eles fizeram? Eles se organizaram em pequenas comunidades, em pequenas sociedades, onde eles faziam obras de construção de diques, de reservatórios e de canais para poder conseguir controlar essas águas. O intuito também era levar a água para o interior, né? E assim poder ampliar a área de produção agrícola. Como nós sabemos que essa região é deserto, como a gente pode olhar aí na imagem aqui atrás, onde estou passando o mouse, existia uma disputa enorme pelas terras mais férteis. Então, dessa maneira, nós vamos ver aqui ao longo do período da história da Mesopotâmia que ela foi sucedida por vários impérios e vários conflitos. Tá? Primeiramente, nós temos um povo chamado Sumérios. Tá? Os Sumérios eles se estabeleceram na Mesopotâmia por volta do ano de 4000 a.C. Os Sumérios chamam a atenção por a língua deles não serem língua semita, ou seja, que é a língua comum naquela região. Na realidade, a língua suméria não tem relação com nenhuma língua conhecida. Tá? Os Sumérios se organizaram primeiramente em cidades e estados. O que é isso, professor Tomás? É o seguinte: cada cidade tinha seu próprio rei, seu próprio governo e sua própria moeda. Era uma cidade independente da outra. Então era comum essas cidades guerrearem entre si. Durante esse período dos Sumérios também foi desenvolvida a escrita cuneiforme, que é essa que está aí na mão do rapaz. Tá? Essa escrita ela era cheia de símbolos. E esses símbolos marcavam as palavras, tá? Que vai ser um assunto mais trabalhado mais à frente, quando a gente for estudar Egito, que nós também vamos ver o sistema de escrita no Egito e vamos fazer uma pequena comparação. Depois que os Sumérios deixaram de existir, eles foram conquistados pelo Império Acádio. Tá? Numa cidade suméria chamada Kish, um rei chamado Sargão, de origem semita, ele vai assumir o trono dessa cidade. E ele vai começar a conquistar as cidades vizinhas. Tá? Dessa maneira, como eu estou mostrando aqui, ó, ele vai estender seu poder por toda essa área amarela. Tá? Qual que era o intuito dessas guerras? O intuito dessas guerras era controlar as terras mais férteis. Dentro do governo de Sargão, chama atenção quando o governo dele, a política, está estritamente ligado à religião. Então, os centros da cidade passam a ser os chamados zigurates, que são esses enormes templos aqui, que eu estou mostrando para vocês, aonde se praticava o comércio. Tá? Tanto é que essa visão aqui de templos, onde tem o comércio em roda, lembra muito a cidade aqui de Abaetetuba, onde a igreja fica muito próximo à feira, né? E é comum também em outras cidades aqui do Pará a igreja também ser circulada pela feira. Como exemplo lá o Ver-o-Peso em Belém. Dentro da civilização acádia, chama atenção pelos estudos astronômicos deles. Tá? Eles vão criar um calendário lunar de 12 meses, onde cada mês era dividido em semanas de 7 dias. Ou seja, prevendo as estações da lua, né? A lua cheia, minguante, crescente e nova. Essas tentativas eram para poder prever, né, as épocas de chuva e estiagem, para poder ter um controle maior da produção e também da mobilização da mão de obra para fazer grandes obras naquele período.
Depois que houve a queda do Império Acádio, veio o império chamado Império da Babilônia, tá? Mas o Império da Babilônia não surgiu assim diretamente conquistando o Império de Acádio, não. A crise do Império Acádio gerou uma fraqueza dentro das cidades. E um povo chamado Gútio, também de origem semita, conquistou parte da região. Mas, no entanto, não conseguiu estabelecer um governo que unificasse as cidades. E aí, dentro de várias revoltas, a cidade da Babilônia vai se destacar, vai conseguir conquistar as cidades vizinhas, como está mostrando aí nesse mapa, né? E aí eles vão conseguir estabelecer um pequeno império, se comparado com impérios que nós vamos ver mais para frente. O principal rei é chamado Hammurabi, tá? Que governou a Babilônia do ano de 1792 a 1750. O que chama a atenção do Hammurabi é que ele vai criar um código de leis. Esse código de leis tenta estabelecer regras para a vida das pessoas, o comércio, as relações de trabalho e também para punições. A lei dele é bem conhecida, é chamada Lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Tá? Essa tentativa do Hammurabi de construir essas leis é uma tentativa de manter o império organizado e também junto através das suas próprias leis, ou seja, uma lei universal para todos os povos. O império também do Babilônico é lembrado pela construção da Torre de Babel, tá? Está na Bíblia. Aqui está uma imagem de como deveria ser a Torre de Babel. Tá? Os babilônicos foram aos poucos perdendo o poder. E aos poucos uma cidade ao norte, chamada Assur, foi ganhando poder. E eles aproveitaram a derrocada do Império Babilônico e começaram a conquistar as cidades ao norte. Eles inovaram no termo militar, eles criaram os primeiros carros de guerra, ou seja, que eram carroças, né, puxados por cavalos, que aterrorizavam os homens. A mobilidade do exército assírio era muito grande, eles também usavam infantaria e também arqueiros. Dessa maneira, os assírios conseguiram conquistar grande parte do Império Babilônico. Mais tarde, os assírios acabaram derrotando os babilônicos, derrotaram os próprios hebreus, conquistaram Israel e ampliaram seu território, como nós vamos ver mais para frente. A capital deles se tornou a cidade de Nínive, atual Monsul, lá no Iraque. E eles tiveram uma grande obra, que nós sabemos muito dele por causa dessas grandes obras deles, que foi a construção da biblioteca de Nínive. Lá eles tinham os escritos dos autos de guerra, eles tinham os registros do governo, lá eles também concentravam os estudos de ciência e muitas das lendas e até mesmo as tradições religiosas foram guardadas nesse local. Durante o governo do ditador iraquiano Saddam Hussein, que foi de 79 até 2003, ele reconstruiu parte da cidade para poder incentivar o turismo e até mesmo os estudos desses povos antigos. Tá? Dessa maneira, muito da Bíblia, muitos histórias bíblicas, estudos bíblicos foram feitos, só que, no entanto, isso não agradou grande parte assim, das pessoas que fizeram esses estudos, porque os estudos, quando são voltados para o Império Assírio, nós vemos que os textos deles são divergentes das fontes da Bíblia. Por que isso acontece? Pelo mesmo motivo que eu já expliquei para vocês outra vez. A história, quando ela é contada e recontada, ela muda o ponto de vista. Então a história, no ponto de vista assírio, é bem diferente do ponto de vista hebreu, que está contado na Bíblia. Os assírios, ao contrário de muitos povos da antiguidade, não desapareceram quando o império deles chegou ao fim. Eles foram conquistados, como nós vamos ver mais para frente. As terras deles foram divididas e eles foram subordinados aos outros povos. Tá? Atualmente, acredita-se que existe 300 mil assírios no Iraque, 400 mil na Síria e 20 mil no Irã e 15 mil na Turquia. Esses assírios, eles se converteram ao cristianismo, então eles são cristãos lá no Oriente Médio, e eles vêm resistindo às mudanças e adaptando a cultura dele aos tempos modernos que vão surgindo. No entanto, os assírios ainda continuam sendo considerados um povo guerreiro e bastante habilidoso, porque eles resistem às guerras no Oriente Médio. Como eu coloquei aqui para vocês, eles lutaram na Primeira Guerra Mundial, que são guerras modernas, lutaram na Guerra do Irã e Iraque, serviram já o exército tanto do Irã quanto do Iraque, lutaram na Guerra do Golfo contra a invasão dos Estados Unidos também, durante o governo de Saddam Hussein, e agora eles lutam pelo exército iraquiano contra o Estado Islâmico. E existem tropas do próprio exército assírio que lutam independente, eles querem a independência da região deles, querem retornar a construir um novo Estado assírio.
E aqui eu coloquei algumas fotos para nós podermos compreender quem é esse povo. A primeira foto aqui em cima mostra os domínios da antiga Assíria, tá? Essa parte verde aqui, ó, que eu estou circulando, é onde se encontram os assírios modernos. Aqui nós temos as bandeiras deles, tá? Milenares. Aqui os assírios modernos, numa manifestação em Mossul, né? que é a antiga cidade de Nínive. O rei Sargão, que foi considerado o rei dos 4 cantos do mundo e também rei do universo. E também nós temos aqui os assírios da antiguidade. Nós estamos vendo aqui a conquista da cidade da Babilônia. Tá? Quando o Império Assírio começou a ruir, devido à violência que eles usavam para dominação e até mesmo a extensão do Império era difícil manter o controle naquela época, vai surgir o Império Neobabilônico ou Império Caldeu. Tá? Esse Império Caldeu, o Império Neobabilônico, ele é formado pelas tribos que migraram da Península Arábica, ou seja, ao sul, e se estabeleceram na Babilônia, ainda durante o período assírio. Durante a fraqueza do Império Assírio, eles se revoltaram e tomaram o controle da cidade, e mais tarde conquistaram grande parte do Império Assírio, aproveitando que os assírios naquele momento enfrentavam uma guerra muito forte contra os persas. Tá? O principal rei neobabilônico é chamado Nabucodonosor II. Tá? Que ele é tão importante? Porque ele vai reconstruir a cidade da Babilônia, ele vai reestruturar as rotas de comércio dentro do Oriente Médio, ele também vai reformar várias outras cidades que estão sob seu domínio e também vai ampliar a Biblioteca Real de Nínive. Nesse momento, Nabucodonosor ele é muito lembrado por causa que ele tem a visita do profeta Daniel. E até estudando agora a história, meio só do Nabucodonosor, dá para ver porque ele acreditava tanto em sonhos, por causa que ele vivia numa época terrível de guerras, o império dele ainda era frágil, e ele vivia sob pressão de potências estrangeiras que queriam invadir a todo momento. Uma das obras que chama a atenção do Império Caldeu, do governo Nabucodonosor, foi a construção do Jardim Suspenso da Babilônia. Olha aqui a imagem que eu coloquei para vocês. O Jardim Suspenso da Babilônia era considerado uma das maravilhas do mundo, porque nele existiam plantas de todo mundo conhecido naquela época, e animais também trazidos de várias regiões. Com o fim do Império Babilônico, nós chegamos ao fim também da Mesopotâmia livre como um país. Ela vai ser dominada por outros povos, primeiramente por os persas, depois vai passar sobre o domínio grego, domínio macedônico, domínio romano e assim por diante, até chegar aos dias atuais, tá? Onde existe uma população predominantemente árabe, que é de origem semita. Na Mesopotâmia daquela época, existiam 2 tipos de pessoas, o livre e o escravizado. Tá? Nessa estela aqui em cima, nós conseguimos ver como que era a sociedade deles. Primeiramente nós temos aqui os nobres, com a companhia do rei, que é esse carinha aqui maior. Embaixo nós temos as pessoas livres, que se dedicavam ao comércio e ao trabalho na agricultura, que era onde a maior parte das pessoas moravam, era no campo. E por fim nós temos os trabalhadores escravos. Tá? Apesar que a maior parte da população era livre, nós também tínhamos os escravos, que era uma minoria. Só que os escravos lá eram denominados mais a trabalhos urbanos. É lógico que existia escravo no campo, mas a maioria se localizava dentro de zonas urbanas. Tá? E a economia da Mesopotâmia não era dependente da economia ligada à mão de obra escrava, ou seja, não era uma sociedade que estava ligada à riqueza diretamente à escravidão. A maior parte da população da Mesopotâmia vivia no campo, tá? Em pequenas vilas, igual a gente mora aqui na nossa comunidade, que circulavam as grandes cidades. E aqui nós temos o desenho de uma vila agrícola, como que deveria ser naquele período. Tá? Como vocês podem ver, estou passando o mouse aqui nos canais que eram abertos para poder irrigar as plantações deles. Tá? Como que era a religião? A religião da Mesopotâmia, que é denominada hoje a antiga religião mesopotâmica, ela era politeísta, ou seja, existiam vários deuses e eles cultuavam esses deuses. Cada cidade geralmente tinha um deus principal e às vezes até vilas tinham deuses menores que eles cuidavam. Como já disse para vocês, os templos eram os zigurates. Temos novamente uma imagem aqui do zigurate e uma procissão acontecendo. Esses deuses, eles tinham aparência humana. Eu até coloquei um deus aqui, o deus da água, chamado Enki. Tá? E esses deuses, eles tinham toda uma teologia, vários livros sagrados. Como eu já disse para vocês, muitos desses livros são traçados paralelos com a Bíblia. Para alguns estudiosos,
é como se fosse o rascunho da Bíblia, tá? Que eles escreveram. Também chama a atenção da sociedade mesopotâmica hoje por causa do seguinte: muitas pessoas acreditam que esses povos lá do passado tiveram suposto contato com aliens, tá? E esses aliens eram chamados Anunnakis, que está aqui nessa figura ao lado. Então esse povo passa a ser muito estudado na modernidade a esses dois fatores. Primeiro, ao fator bíblico. Segundo, aos fatores ligados a entidades extraterrestres, tá? Que depois a gente pode até fazer um vídeo comentando sobre esse assunto. Qual que é a ligação dessa história tão antiga com a nossa realidade? É o seguinte: estudar a Mesopotâmia é estudar como que os povos antigos disputavam os meios de produção. Nesse caso, as terras, o acesso aos portos e até mesmo os metais e as rotas de comércio. Então, atualmente, também nós continuamos disputando esses recursos. A Mesopotâmia do passado, ela era vista como uma área de celeiro, porque ela produzia grande quantidade de grãos. Hoje, a Mesopotâmia moderna, ela é uma região que produz petróleo. Como nós sabemos, na nossa sociedade moderna, uma sociedade dependente do petróleo. Então, até hoje, as guerras ligadas à Mesopotâmia, as disputas ligadas por essa região tão árida, influenciam diretamente no bolso de todos nós que estamos aqui. Por exemplo, o petróleo, que dá origem à gasolina, ao diesel e a querosene, tem ligação, o preço dele, aos conflitos no Oriente Médio, tá? Outras coisas também, como por exemplo a relação dos religiosos extremistas. Muitos desses religiosos extremistas travam guerras na Mesopotâmia, e essas guerras acabam refletindo no negócio de terrorismo mundial, que abala vários países da Europa, inclusive os próprios Estados Unidos aqui na América. E quando a gente fala só do combustível, é só isso que o petróleo influencia? Não. As guerras na Mesopotâmia também influenciam outros produtos como os derivados de petróleo. Por exemplo, todos os produtos que usam plástico são derivados de petróleo. Então a gente vê que a relação pelos meios de produção ainda continua influenciando as nossas vidas até hoje. Então essa região ainda é uma região muito importante no cenário mundial. Então, até mais. Gostaria de mandar aqui um agradecimento ao professor Douglas Barraque, que foi quem eu consegui copiar alguns slides, algumas imagens. Então até a próxima, nossos alunos, e até mais.